Convido aos irmãos para a gente abrir a Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 9. É uma história que muitos conhecem, uma história bem conhecida. 2 Samuel, capítulo 9. Uma história muito bela. Nós vamos ler aí o versinho 1. Vou esperar os irmãos acharem. Amigo, não está querendo passar? Agora, obrigado. Samuel, capítulo 9, verso 1 diz o seguinte: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Amigos, a pergunta que eu queria fazer para vocês é: qual que era o tema preferido de Jesus enquanto estava aqui na terra? Alguém sabe? Tema servir também. Mais alguém? Qual era o tema preferido de Jesus enquanto estava aqui na terra? O tema preferido de Jesus, amados? Sim. O tema preferido de Jesus era, o tema predileto de Cristo era o amor paterno e a abundante graça de Deus. Demorava-se muito sobre a santidade de seu caráter e de sua lei, e apresentou-se a si mesmo aos homens como o caminho, a verdade e a vida. O tema preferido de Jesus, falar sobre o amor paterno, falar sobre o seu caráter, e ele apresentou a ele mesmo como o caminho, a verdade e a vida. Amados, a Bíblia, ela é linda, ela é belíssima, porque ela vem trazendo em cada história o contraste da história da redenção, do plano da salvação. Vem trazendo em cada história um exemplo, lições para nós extremamente especiais. E nessa história aqui, de Davi com Jonatas e Mefibosete, nós vamos tirar lições que a Bíblia nos traz sobre o céu. A Bíblia é linda. Cada história que você lê, meu amado, você tira lições assim do Senhor. Irmã do céu, é uma bênção. Ler a palavra do Senhor é uma bênção. Mas para nós entendermos aqui o texto, nós precisamos ir no contexto. Eu queria convidar vocês para ir lá em 1 Samuel, capítulo 20. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 20, para nós entendermos o porquê que Davi fez essa pergunta. Se ainda tinha alguém na casa de Saul que ele poderia usar de bondade, né? 1 Samuel, capítulo 20 e o versinho 14. Vou esperar os irmãos acharem para nós lermos aí. Eu não cumprimentei o pessoal aí que está através da tela. Olha, é um prazer, é um privilégio ter o seu acompanhamento e no partir do pão aqui conosco, hein? Fique ligado, não se distraia, amigo, porque aqui tem bênção. Olha só, capítulo 20, verso 14 diz o seguinte. Vamos no verso 13. Verso 13 diz assim, olha: Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não avisar disso e não o deixar embora, para que você siga em paz, e que o Senhor esteja com você, como tem estado com meu pai. Verso 14. E se eu, então, ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra, nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a casa de Davi, dizendo: que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Amados, Davi, ele fez duas alianças, uma com Jonatas e uma com o pai dele, que era Saul, com o pai de Jonatas, né? Que era Saul. E uma dessas alianças, feita com Jonatas, nós vemos aqui agora. Saul constantemente tentou matar Davi, e Davi fugia. A Bíblia traz para nós uma amizade muito forte, que era de Jonatas e Davi, né, irmã? Uma amizade forte, Jonatas e Davi. E Jonatas, ele ajudava Davi a fugir de seu próprio pai. Jonatas protegia Davi. E Jonatas, ele sabia que Davi ia ser rei. E Jonatas, sabendo que Davi iria ser rei,
Jonatas falou: Davi, você vai ser rei, mas me faça uma promessa, vamos fazer uma aliança nós dois. Me prometa que quando eu morrer e quando você for rei, não extermine toda a minha casa. Deixe alguém. Não destrua todos. Por favor, não elimine todos da minha casa. Nós vemos isso aqui, olha. Vou ler de novo para vocês. Olha, versículo 15. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade. Nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez essa aliança com ele. Sabe por quê, amados? Naquele tempo, quando o novo rei se levantava, ele destruía toda a descendência, os viventes do rei passado. Por quê? Porque tinha um risco daquele novo, se o rei assumisse agora o reinado, né, o reino, aí ficou descendentes passado, corria o risco de se levantar uma grande rebelião. Você entendeu? Aí esse povo que ficou do rei passado poderia levantar uma grande rebelião e destruir, e se rebelar contra o rei presente, o futuro. Olha, por isso Jonatas falou: não destrua, por favor, tenha misericórdia, use de bondade. Só que sabe o que é interessante? Essa palavra bondade, ela no hebraico é hesed. Bem pode ser traduzida como graça. Por favor, Davi, use de graça para com a minha casa. Use de graça. E a outra aliança que Davi fez com Jonatas, ou com Saul, qual que é? É a mesminha. Vocês lembram que Saul, ele reuniu 3.000 soldados para ir atrás de Davi? Imagina aí, 3.000 soldados indo junto com Saul atrás de Davi. Aí Davi estava na caverna com seus homens escondidos, e lá vem Saul. Irmã, Saul, ele entrou na caverna para fazer suas necessidades. Aí os soldados de Davi falou: olha, Davi, o rei está aqui, Saul está aqui, essa agora é a oportunidade de você matá-lo. Deus está entregando ele nas suas mãos, mata-o. E Davi se levantou, arrancou um pedaço da sua roupa e saiu e segurou os homens. E quando Saul se levantou da necessidade e caminhou para fora da caverna sem perceber que Davi tinha arrancado um pedaço da roupa dele, Davi, contendo os homens: olha, não vamos fazer nada com ele. Agora, vai Davi até do lado da caverna e grita: meu senhor, meu rei, por que o senhor está me perseguindo? Qual foi o mal que eu fiz para você? As pessoas estão dizendo que eu me rebelei contra você, estão dizendo isso e aquilo, estão dizendo os meus soldados para eu matar você, e eu tive a oportunidade. Olha aqui um pedaço da sua roupa que eu arranquei enquanto você fazia necessidade. Mas como poderia eu, meu rei, como poderia eu estender a mão sobre o ungido do Senhor? Eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem. Pare de me perseguir. Por que você está fazendo isso? E agora Saul, ele cai aos prantos. A Bíblia diz que ele chora de uma forma alta. E ele diz: vejo que você é um homem prudente, mais prudente do que eu. Agora Saul fala: por favor, Davi, jure para mim que você não eliminará toda a minha casa. E ali Davi faz uma aliança com Saul: eu não vou exterminar a sua casa, eu vou poupar os seus descendentes. E o tempo vai passando, e Davi é um homem bipolar, né? O homem era bipolar. Aí Davi continua fugindo, Saul continua perseguindo Davi, e o tempo vai passando. Até que um dia, Saul, ele enfrenta os filisteus. Nessa guerra contra os filisteus, amados, eles estão perdendo. E Saul, vendo que vai perder, vendo que vai morrer, ele pede para um soldado agora que servia como segurança, que era para protegê-lo, ele fala: ei, mata-me, me mate, eu prefiro morrer na sua mão do que morrer na mão deles e sofrer na mão deles. Aí ele falou: eu não vou fazer isso não. Então Saul, ele pegou, imagina comigo, amados, imagina comigo, 2 pedras, Saul, ele pegou e ficou a espada dele no meio das pedras, e ele se lançou sobre a espada. E ali o soldado falou: eu que vou ficar aqui para sofrer sozinho? Não vou. Se matou também.
E amados, no meio disso, essa notícia chegou a Jezreel, onde eles moravam, onde morava a família real. E chegaram lá falando: olha, o nosso povo está sendo destruído, a família real foi destruída. A família real está morta, Saul morreu, Jonatas morreu, a família real está morta, estamos perdidos, os filisteus estão vindo e a coisa está ficando feia. Vamos fugir, salve-se quem puder. Então eles agora começaram a correr, começaram a fugir, e a babá, a ama, nós vemos isso lá em 2 Samuel capítulo 4. Ela pega Mefibosete no colo e sai correndo. E a Bíblia diz que ela tropeça, que ela cai, o menino cai. E Mefibosete, ele fica manco, ele fica aleijado de ambos os pés. E de alguma forma essa notícia chegou a Davi. Aí nós voltamos agora para 1 Samuel. Nós entendemos o contexto da história, por que Davi fez aliança com Samuel e com Saul, ou com Jonatas e com Saul. Prometeu não exterminar sua descendência. Agora nós vamos entender lá em 2 Samuel capítulo 9. Por que Davi fez aquela pergunta? Volta lá, para 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Vou esperar os irmãos acharem. Procurem aí, meus amados, na Bíblia de vocês aí da web. 2 Samuel, capítulo 9. Tá bom? 2 Samuel, capítulo 9, o verso 1. Voltando, né? Um dia Davi perguntou: será que resta alguém ainda da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Amados, pausa aí. Davi, ele pergunta: será se existe alguém ainda da casa de Saul vivo, para eu cumprir com o meu prometido, com o que eu fiz com Saul e com Jonatas, de não eliminar todos, para usar de bondade com eles, para usar de reset, para usar de graça, para eu ter graça para com eles? Será se existe alguém? Aí o fofoqueiro da corte, Ziba, falou: olha, existe um, não sei como esse homem ficou sabendo. Devia ser fofoqueiro para ficar sabendo, né? Era o único. Olha, existe um. É Mefibosete. Ó, mas ele é aleijado, tá? Não sei se ele quis caçoar um pouquinho. Ele é aleijado, viu aí? Não vai prestar muito pro palácio, não. Não presta muito, não. É aleijado, nem gasta tempo. E a Bíblia diz que ele morava em Lodebar. Lodebar era um lugar onde os fugitivos iam. E Lodebar, a palavra Debar, ela significa pasto, lugar que mana leite e mel, um lugar frutífero, um lugar bom. E Ló é ao contrário. Então Lodebar é totalmente ao contrário de tudo que é bom. É um lugar que não tem pasto, é um lugar que não serve para morar, é um lugar que não tem fruto, um lugar que é horrível, horrível, imprestável, sem fruto. E esse aleijado morava lá em Lodebar, num lugar que não tinha pasto. E amados, o verso 6 vai dizer o seguinte: quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, ele inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Amados, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo, queridos, prestem atenção. Vamos lá por ponto. Primeiro, um homem chamado Mefibosete. O significado do nome de Mefibosete é espalha vergonha, ou vergonhoso.
Um homem aleijado, não conseguia andar direito. Morava num lugar onde não tinha pasto, onde era infrutífero, onde não era um lugar bom, saudável. Agora ele vem à presença do rei, e se ajoelha. Ele se prostra perante ao rei, falando: Senhor, o que tu queres para mim? Eu não passo de um cão morto. Eu devo falar para vocês, amados, que essa história, ela aponta para a história da humanidade. Nós somos assim como Mefibosete, miseráveis, aleijados de ambos os pés, espiritualmente falando. Nós não conseguimos andar sozinhos. Não conseguimos ter discernimento próprio para atuar e tomar decisões corretas. Por nós mesmos, não temos. Nós não conseguimos caminhar rumo ao céu com nossas pernas. Sabe por quê? Porque nós somos aleijados. Nós lutamos para ter uma caminhada cristã correta, mas com a nossa força. E eu devo falar para você, você é um aleijado, eu sou um aleijado. Eu não consigo andar. Somente, amados, um poder espiritual, somente um poder do alto, para me fazer caminhar, para me fazer avançar ao reino. Tire da sua cabeça que você consegue caminhar sozinho, que você não precisa de pastor, que você não precisa do irmão, que você não precisa do esposo, que você não precisa da esposa, que você não precisa do ancião. Primeiramente, que você não precisa de Cristo. Nós precisamos tanto de Jesus quanto das pessoas. Eu preciso do irmão, eu preciso da irmã, primeiramente de Cristo. Se não fosse a Jesus e se não fosse o corpo da igreja, eu não caminharia sozinho. Não caminharia. Deus, ele trabalha em conjunto. Então, amados, tire da cabeça. Você ainda está nadando e morrendo no seco porque está tentando caminhar sozinho. Aqueles problemas que você não consegue resolver é porque você está tentando caminhar sozinho. Tire isso da cabeça, amado. Você é aleijado. E você mora num lugar do mesmo significado que é Lodebar. Esse mundo aqui não tem nada de bom para você, nem para mim. Nós vivemos num mundo onde jaz no maligno. Onde a traça e o ouro corroem. Onde a perversidade predomina. Onde as pessoas não têm amor nem pelas pessoas, nem por elas mesmas. Um lugar onde só oferece sofrimento. Ah, mas e por que eu tenho coisas boas aqui? Isso aí que você tem é algo que vem do céu, daqui não é. Nós vivemos num lugar onde não tem pasto. Nós somos a ovelha do Senhor e esse mundo não é o nosso pasto. Não é o campo que nós devemos pastar. Jesus não quer nos pastorear aqui, amados. E qual que é a minha posição como Mefibosete, Lucas? É chegar aos pés do rei e falar: Senhor, eu não passo de um cão morto, Pai. Tenha misericórdia de mim, Senhor. E o Senhor falará: eu usarei de misericórdia com você. Assim como Davi, amados, olha aqui para mim. Assim como Davi falou para Mefibosete: eu vou usar de bondade, de reset, de graça. Eu, pela minha graça, vou te beneficiar, Mefibosete. Você vai se assentar agora na mesa do rei para comer com a gente. Amado, sabe quem é que sentava na mesa de Davi? Eram os valentes, meu amigo. Os valentes de Davi eram aqueles que, quando Davi falou assim: olha, rapaz, eu queria beber a água daquele lugar, daquele poço, olha. Pensa numa água boa, uma água assim, ó, uma água alcalina, uma água deliciosa. Aí eu viro, ó, o rei quer beber a água daquele lugar lá, bora lá? Bora. Os caras, meu amigo, olha só, olha o que o ser humano faz, olha. Os homens, eles atravessaram o campo, o acampamento dos filisteus. 3 homens acamparam o acampamento dos filisteus, que não tinha não tinha mais de não sei quantos mil homens. Pegaram a água para o rei e levaram para ele. O rei: onde foi que vocês conseguiram essa água? Lá onde o senhor falou que queria beber. Davi jogou essa água fora. E o que vocês fizeram com os homens? Vocês atravessaram o acampamento. O que aconteceu? Quem se entrou na frente, meu amigo, foi para o sal. Foi para o sal. Os 3 homens atravessaram o acampamento para pegar uma água, e quem entrou na frente, tchau, obrigado. Acabou. Esses eram os valentes de Davi. Esses eram os homens
que se assentavam à mesa do rei. Eram os homens que lutavam com ele ao ponto da espada grudar na mão. Esses eram os homens que se assentavam à mesa do rei, os filhos do rei. E olha só o que aqui Davi fala, olha aqui, o versinho 7. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque eu serei bondoso com você por causa de Jonatas. Mefibosete, ele ia receber a graça de Davi, não era nem pelo que ele tinha feito, era por conta de outra pessoa. Isso te lembra alguma coisa? Será se nós não recebemos graça e bondade por conta de alguém? Percebe? A belíssima história e lição que Jesus traz para nós. Olha só, Saul, seu pai, e você se assentará sempre à minha mesa, o verso 8. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Ai, Senhor. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e disse, tudo que pertencia a Saul, a casa dele, eu dei, pode dar tudo para ele. Amados, olha o que a serva do Senhor disse. Que amor, que maravilhoso amor foi manifestado pelo Filho de Deus. Cristo, ele traz o pecador da mais profunda degradação e purifica-o, refina-o e enobrece-o. Contemplando a Cristo como ele é, o pecador é transformado e elevado ao próprio cume da dignidade. Um assento com Cristo no seu trono. O plano da redenção providencia para toda emergência e para toda carência do ser humano. Se de qualquer modo ele fosse deficiente, o pecador poderia encontrar alguma desculpa e alegar pela negligência de suas condições. Mas o infinito Deus tinha conhecimento de toda necessidade humana. E ampla providência foi tomada para satisfazer a minha e a sua necessidade. Senhor, eu sou um aleijado, eu sou um pecador miserável, eu sou viciado nisso, eu sou viciado naquilo. Pai, eu não consigo largar esse pecado, Senhor. Eu não consigo, Paizinho, amar. Eu não consigo te obedecer, eu não consigo comer corretamente, não consigo beber corretamente, não consigo ouvir as coisas certas. Eu sou um aleijado. E a serva do Senhor diz, Deus diz para você, Cristo, ele te traz da mais profunda degradação. E ele providenciou o sangue dele para que você pudesse caminhar e pudesse superar e pudesse ser atendida às suas necessidades espirituais. Amém? Amados, vai chegar um dia, e esse dia está chegando. Assim como Mefibosete, ele agora estava sentado na mesa do rei. Estava todo mundo lá na mesa do rei. E aí, imagina só, imagina Mefibosete vindo se arrastando pelo chão, manco. Meu pai, me desculpa pelo atraso. E Davi fala para ele, olha, nós não começaríamos a refeição sem você. Essa mesa não fica completa sem você. Imagina, porque você agora faz parte da família. Um aleijado, não servia para nada, não passava de um cão morto. Agora, fazia parte dos maiorais ali da família do rei. E amados, chegará esse dia, que assim como Mefibosete, nós nos assentaremos à mesa do Pai. E cearemos juntos. E com Ele nós vamos dar e louvar. Olha só o que a serva do Senhor diz. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. É uma visão do céu, né, que ela teve. Se me fosse dado falar a língua de Canaã, eu poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra, imagina aí, olha. Imagina uma mesa de pedra, em que estavam gravadas com letras de ouro os nomes dos 144 mil. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos e Jesus nos deixou e foi à cidade. Logo lhe ouvimos de novo a delicada voz, dizendo, vinde, povo meu, viestes da grande tribulação e fizeste a minha vontade, sofreram por mim, venha a ceia, pois eu mesmo cingirei e vos servirei. E nós exclamamos o que, igreja? O que nós exclamamos? Aleluia, glória
e entramos na cidade. O que é que nós exclamamos, igreja? Aleluia, glória. E nós entramos na cidade. E ela continua, amados. Eu vi uma mesa pura de prata. Imagina aí. Tinha muitos quilômetros de comprimento. Contudo, nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de fruta. Pedi a Jesus que me deixassem comer do fruto. Disse ele, agora não. Os que comem do fruto deste lugar não mais voltam à terra. Mas dentro em pouco tempo, olha só, isso Jesus falou para ela, lá no céu. Dentro em pouco tempo, imagina agora o tempo que a gente está vivendo. Se para ela foi pouco tempo, para nós aqui está pouco mesmo. Olha só, dentro em pouco tempo, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse, deves novamente voltar à terra, tadinha, e relatar aos outros o que eu te revelei. Então o anjo me trouxe para esse mundo novamente. Amados, tadinho, né? Estava lá, que tortura. Se fores fiel, é uma condição que Deus dá para você se assentar à mesa dele. Não perca a esperança, amado. Ninguém vai tão profundo que Jesus não possa resgatar. Não existe pecado que pelo sangue de Jesus não pode ser eliminado da sua vida. Nós somos aleijados, mas nós aleijados nos assentaremos em nome de Jesus na mesa do Rei um dia. Só que nós precisamos aprender a caminhar com Cristo, a clamar por misericórdia e a pedir socorro ao Pai do céu, para que a nossa debilidade e necessidades espirituais sejam removidas por Ele e supridas por Ele. Eu faço um desafio a você, amado. Ore ao Senhor. Fale, Pai, o que eu preciso tirar ainda da minha vida? O que o Senhor quer tirar, porque eu não consigo? O que o Senhor quer tirar para que eu possa me assentar na mesa contigo, Pai? O que o Senhor quer tirar da minha vida que me separa de Ti? O que o Senhor quer tirar? E o Senhor vai revelar para vocês. Não sou eu que vou falar para vocês o que comer, o que beber, o que vestir. Mas o Senhor vai revelar para você. Mas abra o seu coração e deixe o Espírito Santo lhe impressionar e tirar aquilo que não te pertence e não pertence a Ele. Em nome de Jesus. Queria finalizar aqui com o texto com vocês. Hebreus 4,16 diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça diante de Deus para sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos com esse pensamento orar e clamar a Deus para que a graça venha superabundar no nosso coração. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela graça que foi concedida, Paizinho, através do Teu Filho Jesus na cruz por nós. Pai, trabalhe no nosso coração, Senhor. Nós somos aleijados, ó Pai, miseráveis. Não conseguimos andar sozinhos. Não conseguimos tomar decisões, ó Paizinho, corretas, benéficas, ó Pai, por nós mesmos. Por favor, conceda-nos a Tua graça, Paizinho. A graça que salva, mas a graça também que transforma. E transforma o nosso coração, nos ajudando a ser dependentes de Ti. Enquanto nós ainda não nos assentemos, ó Pai, na mesa, na bela mesa que o Senhor tem preparado, nos ajude, Senhor, a convidar o Senhor para o Senhor ceiar conosco na mesa do nosso coração a cada dia. Por favor, entre, Pai, entre, ceie conosco, Pai. Em nome de Jesus nós choramos por isso. E agradecemos por tudo que o Senhor fez e fará na nossa vida. Em nome de Jesus. E amém. Amém e amém.